Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos dar sequência aí à nossa série que comecei no domingo passado sobre as parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 24. Vamos ler inicialmente dos versos 36 ao 41. Mateus 24, do 36 ao 41. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Era até o 41, né? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Alimente-nos, ó Deus, com a Tua palavra, encha-nos, Senhor, do Teu Espírito e ministre aos nossos corações, ó Deus. Que seja o Senhor a falar e não eu, porque nós precisamos de Ti, precisamos das Tuas palavras, precisamos do poder que há na Tua palavra para sermos transformados, exortados, edificados, sustentados, alimentados, ó Deus. Então fala conosco nessa noite, eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quem aqui tem idade para se lembrar do que foi o bug do milênio? Quem aqui tem idade para lembrar disso? Né? Algumas pessoas. Para quem não lembra, para quem não tem idade para isso, o que aconteceu foi que, na virada de 1999 para o ano 2000, havia uma grande apreensão, porque todos os sistemas de computador do mundo trabalhavam com a data com 2 dígitos. Então, quando saísse do 99 e fosse para 00, ninguém sabia o que ia acontecer. Havia uma grande expectativa de caos. E a igreja embarcou é o fim do mundo. A igreja embarcou, é agora que Jesus vai voltar. Vai dar bug nos computadores todos. E assim também é quando a gente vê guerras em Israel. Teve guerra em Israel, a igreja já balança toda, já começa. Agora no YouTube, então, é o fim do mundo, é a guerra de Israel, e é todo aquele pavor apocalíptico, né, de que nós vamos, então, ter o fim do mundo próximo, está chegando. Tem pessoas que tem crentes que têm medo do fim dos tempos. Tem medo dos últimos dias. Lutero, perguntaram para Martinho Lutero, tem uma história, né, que eu nunca vou saber se é verdade, porque ele não escreveu isso num livro, mas muitos pregadores, e você vai encontrar isso na internet, que perguntaram para Martinho Lutero o que ele faria se Jesus fosse voltar hoje. Ele diz, umas versões diz que ele plantaria uma árvore, eu disse, eu sei que se Jesus fosse voltar hoje, eu plantaria uma árvore. Outros dizem que ele respondeu que continuaria capinando o quintal dele, como ele estava capinando antes. O que Lutero está querendo dizer é que a nossa maneira de viver, aguardando a volta de Jesus, tem que ser uma constante. O fato dele voltar amanhã não deveria fazer diferença no nosso modo de viver. E essa preocupação sobre quando as coisas vão acontecer, quando Jesus vai voltar,
quais são os sinais, qual é o fim dos tempos. Essa preocupação não é algo novo. Os discípulos, eles também queriam saber. Volte aí no capítulo 24, lá para o início do capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então veja que os discípulos já queriam saber. Essa curiosidade, essa ansiedade, essa expectativa que a igreja tem de saber quando Jesus volta, de saber quando será o fim de todas as coisas, isso não é algo novo, isso é algo que os próprios discípulos já viviam lá naquela época. Ontem, essa questão foi levantada também na reunião dos homens, e eu não comentei nada para não dar spoiler da pregação de hoje, mas dentre as parábolas que estavam separadas para nós meditarmos hoje, nós vamos falar justamente sobre esse assunto. Vejam que aqui são duas perguntas. O que os discípulos fazem são duas perguntas, e prestem atenção. A audiência dessas parábolas, quem está ouvindo essas parábolas? Vocês viram que na semana passada a audiência nos ajudou a entender por que Jesus estava fazendo aquelas parábolas. Hoje nós precisamos também prestar atenção em quem é essa audiência. E veja no verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular. Então, Jesus está conversando em particular com os seus discípulos. Essa conversa não é uma conversa que está sendo ouvida por escribas e fariseus, não é uma conversa que está sendo ouvida pelas multidões, é uma conversa particular entre Jesus e os seus discípulos. Então, Jesus vai responder essas duas perguntas. Uma pergunta é quando, e a outra pergunta é quais são os sinais. Então, Jesus vai responder essas duas perguntas. Quando ele vai responder de maneira inversa, né? A primeira pergunta é quando e a segunda pergunta são sobre os sinais. Os versos 4 a 35 do capítulo 24 são sobre os sinais e não é o nosso assunto de hoje. Mas dos versos 36 do capítulo 24 até o verso 30 do capítulo 25, Jesus está respondendo a respeito do quando. Então, esses versos que nós lemos inicialmente, que é até o 41, né, do 36 ao 41, é a resposta de Jesus a respeito do quando. Eles querem saber quando. E Jesus responde: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Só uma observação aqui, tá, gente? Aqui ele não está falando do arrebatamento da igreja. Aqui ele está usando a mesma linguagem que ele usou anteriormente. O que ele disse? Aqui quando eles foram levados. Verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus está dizendo aqui que alguns serão levados, ele está dizendo que alguns serão julgados, condenados. Porque os que foram levados no dilúvio foram condenados. Eles foram para a perdição. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que então estarão 2 no campo, um será condenado, um será levado e o outro será deixado. Esse vai ser salvo.
Duas mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada, ou seja, como se fosse levada pelo dilúvio, e a outra será deixada. Então, a resposta que Jesus dá é uma resposta objetiva. Os discípulos perguntam, quando isso vai acontecer? E Jesus dá uma resposta objetiva. Não sabemos e não temos como saber. Essa é a resposta. Mas, curiosamente, Jesus então vai trazer uma sequência de parábolas sobre o assunto. Então, Jesus entende que há algo mais que nós precisamos saber. Embora nós não tenhamos como saber o quando, embora não tenhamos como descobrir o quando, existem algumas coisas que Jesus quer falar aos seus discípulos a respeito dessa preocupação. Se você não pode saber o quando, existem outras coisas que você precisa saber. E da mesma forma que na semana passada, que nós vimos 3 parábolas, porque elas estavam interligadas, nós falamos da parábola do filho pródigo, mas falamos também da dracma perdida, falamos da ovelha perdida, porque eram parábolas que estavam interligadas. Hoje nós também vamos falar de 4 parábolas que estão ligadas por esse assunto, pelo desejo de saber quando haverá o fim dos tempos, quando virá o Filho do Homem. Então, Jesus faz uma primeira parábola. Verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia e hora virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, essa primeira parábola, que é a mais curta das 4 que nós vamos ver, é também uma parábola muito direta. Ele está dizendo que, embora você não saiba, você precisa estar preparado. Se o dono de uma casa soubesse que a sua casa seria invadida, ele ficaria atento para quando o ladrão chegasse, ele não ser pego de surpresa. Então, embora nós não saibamos quando Jesus voltará, nós sabemos que ele vai voltar. E o fato de nós sabermos que ele vai voltar demanda de nós, então, estarmos preparados. Devemos vigiar em todo o tempo para não sermos pegos de surpresa. É simplesmente isso que essa primeira parábola traz para nós. Jesus diz, embora não saibam quando, vocês sabem que ele vem. Então, por isso, fiquem atentos o tempo todo. Mas Jesus, então, traz outra parábola na sequência, verso 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor traz uma parábola onde há 2 exemplos de servo. Um servo obedeceu o que o seu senhor tinha determinado. E quando o Senhor voltou, encontrou esse servo fazendo o que ele tinha determinado e, por isso, confiou a ele todos os seus bens. Mas Jesus levanta uma hipótese de que, caso esse servo não fosse bom, digamos que esse servo fosse mau. Então ele diz, esse servo mau, pensa, meu senhor vai demorar. E ele, então, começa a espancar os seus colegas, os conservos, seus companheiros, e se ajunta com bêbados. Mas o que acontece é que o Senhor volta antes
do que ele estava esperando. Esse servo mau imaginava que o seu senhor ia demorar. Então ele teria tempo, ele teria como se aproveitar dos seus colegas e de viver a vida que ele queria viver sem obedecer o seu senhor por tempo indeterminado. Mas, para sua surpresa, o seu senhor voltou antes do esperado. E ele então foi pego em erro. Jesus, nessa parábola, está alertando aqueles que acreditam ter tempo para se arrepender. Aqueles que acreditam que, eu vou curtir a vida, vou fazer o que eu quiser e depois, lá no final, quando eu estiver velhinho, já não der para fazer mais nada, aí eu me arrependo dos meus pecados e aí eu me volto para Jesus. Por enquanto eu quero viver. E existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Muitas pessoas que olham para a vida em Cristo, olham para a vida daqueles que seguem a Cristo e pensam, não, isso aí é importante sim, mas ainda não. Eu quero curtir um pouco mais. Eu quero viver um pouco mais, como se a vida no pecado fosse mais vida do que a vida verdadeira em Deus. Então Jesus está alertando as pessoas que, embora não saibamos quando ele vem, pode ser que ele volte antes do que nós imaginamos. E podemos então ser pegos de surpresa. E aqueles que estão esperando que Jesus demore a voltar, aqueles que estão esperando chegar à velhice ou curtir a vida para poder depois se arrepender, esses podem ser pegos de surpresa, como o servo mau foi pego. E aí não deu tempo. O que aconteceu com ele? Verso 51, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nem todo mundo vai ter a sorte do ladrão na cruz. Tem muita gente que está achando que vai ser o ladrão na cruz. Quando chegar no meu leito de morte, quando chegar lá na última hora, eu me arrependo. Jesus está dizendo, pode ser que não dê. Porque também nós precisamos pensar que, embora Jesus não volte em glória hoje, se eu sair por essa porta e for atropelado, Jesus voltou para mim hoje. E eu perdi todas as oportunidades que eu poderia ter. Então não se fie no fato de que pode ser que Jesus demore a voltar. Porque a gente pode morrer hoje. E o destino é um castigo severo, condenado com os hipócritas. E vamos ficar no lugar onde há choro e ranger de dentes. Então Jesus parte para outra parábola. Capítulo 25, a partir do verso 1, parábola das 10 virgens. Ainda tratando desse assunto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu:
Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui é uma tradição daquela cultura onde o noivo ia até a casa da noiva para começar a festa. E essas eram damas de honra que estavam lá esperando. E ao contrário daquele servo mau, o que acontece aqui é que o Senhor, que aqui é representado pelo noivo, ele demora para chegar. Essas damas de honra tinham 5 prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, elas foram com as suas lâmpadas acesas. Elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Elas tinham óleo nas suas lâmpadas. Mas elas contaram que o noivo viria logo. Elas não imaginaram que o noivo iria demorar. As 5 virgens prudentes, elas levaram as suas lamparinas acesas, elas estavam com óleo nas lamparinas, mas elas levaram um óleo extra. Vai que ele demore. E aí acontece exatamente isso. O noivo, ele demora a chegar. E porque ele demora a chegar, as virgens que não levaram óleo a mais, elas então se encontraram falta. E quando o noivo chegou, elas não tinham mais óleo suficiente para fazer a caminhada até a casa do noivo. E elas pediram, então, me ajuda. E as prudentes falaram, não, vocês deveriam estar preparadas, vocês deveriam estar com esse óleo reserva. Se eu der para você, vai faltar para todo mundo. Ao invés de 5, não vai ter nenhuma. E elas saem para comprar e quando voltam já é tarde demais. Aqui, Jesus está alertando aqueles que começam a caminhada cristã com todo o gás. Eles começam, desde a sua conversão, parece que eles estão correndo uma corrida de 100 metros. Já viu com a corrida de 100 metros como é que é? É um estouro, né? Pum! E o cara, toda a energia que ele tem, falta saltar os olhos, as veias pulam, e o cara corre aqueles 100 metros. Se você chegar para aquele cara no final dos 100 metros, mandar ele correr mais 100, ele cai no chão. Porque ele gastou a energia toda que ele tinha naqueles 100 metros. Mas pode ser que a vida cristã seja uma maratona. Pode ser que, como nós não sabemos quando Jesus volta, como nós não sabemos quando o Filho do Homem vem, nós devemos estar preparados para que ele volte depois do que a gente espera. Porque o servo mau foi surpreendido porque o Senhor voltou antes. As virgens imprudentes foram surpreendidas porque o Senhor voltou depois do que elas esperavam. Então nós podemos estar vivendo a vida cristã e começando a pensar, porque a vinda do nosso mestre demora, e nós podemos estar vivendo a vida cristã pensando, poxa, será que está valendo a pena esse tempo todo? Essa espera, esse sofrimento? Porque a vida cristã não é uma vida livre de dores. A vida cristã não é uma vida livre de privações. Nós temos privações, nós temos dores. E existe em nós uma expectativa de que virá o Filho do Homem, de que virá o Senhor, e nós seremos livres. Livres do pecado, livres da dor, livres da morte. Não haverá nem choro nem lágrima. Nós estamos aguardando isso. Mas quando isso demora a acontecer, pode ser que você se questione. Eu preciso viver com todo esse vigor mesmo? Preciso me dedicar tanto assim mesmo? Porque está demorando tanto e eu já estou tão cansado de ser santo. Eu já estou tão cansado de obedecer. Eu já estou tão cansado. Jesus está dizendo que a vida cristã pode ser uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E que nós devemos perseverar. Nós devemos sustentar até o fim. Porque, mais uma vez, nós não sabemos o dia nem a hora.
E se o noivo chegar, e se o Filho do Homem chegar, e nós não estivermos preparados, porque ficamos cansados, porque não imaginávamos que ele ia demorar tanto, pode acontecer de ficarmos de fora, como as 5 imprudentes ficaram de fora. Até aqui nós tivemos um exemplo de alguém que achava que o Filho do Homem viria rápido e não se preparou para uma espera longa, que é o caso das virgens. Nós também tivemos um exemplo de um homem que foi surpreendido porque o Senhor veio antes. E ele foi surpreendido pelo fato do Senhor ter vindo antes. O que nos leva então à primeira parábola. Não importa se você está achando que o Filho do Homem vem logo, não importa se você está achando que o Filho do Homem vai demorar a vir, isso não é importante. O que importa é se nós estaremos prontos quando ele chegar. O que Jesus está querendo nos dizer aqui é que nós não devemos perder tempo tentando adivinhar quando ele vem, porque nós podemos ser pegos numa falta ou na outra. Se nós acharmos que ele vai demorar e vamos ficar então vivendo a vida do jeito que a gente quer, porque ele vai demorar, pode ser que ele chegue antes. Se nós começarmos a vida cristã achando que ele vai vir logo, e não tivermos provisão para uma viagem longa, não estivermos preparados para uma longa caminhada com ele, até que ele venha, nós também seremos reprovados. Então, imaginar quando o Filho do Homem vem, só tem tendência a nos trazer prejuízo. Ficar focado, preocupado, quando ele vem, só pode nos trazer prejuízo, não nos traz nenhuma vantagem. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Não se preocupem com isso. Essa pergunta que vocês estão me fazendo de quando, não importa. O que importa é o que você vai estar fazendo quando ele chegar. O que importa é a maneira como você está vivendo quando ele chegar. Não importa se ele vai chegar logo, não importa se ele vai demorar. Porque se você basear a sua vida nessa expectativa, ou que ele vem antes, ou que ele vem depois, você pode incorrer nos erros dessas parábolas que ele apresenta. Então ele traz a quarta parábola, que talvez muitos não tenham se atentado, mas a parábola dos talentos está dentro da resposta que Jesus está dando aos seus discípulos sobre o quando. Vamos lá, capítulo 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento,
disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o talento e deem ao que tem 10. Tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus traz essa parábola para ajustar o foco dos seus discípulos. Os seus discípulos estavam preocupados no quando. Quando viria o Filho do Homem? E Jesus disse: olha, não se preocupem com isso. Não tem como saber. E se não tem como saber, vivam atentos todos os dias. Mas essa parábola vai falar do como viver enquanto aguardam a volta de Jesus. De que maneira se deve viver, como esperar o Senhor. Aqui, o talento, ele é uma medida monetária. Um talento era o equivalente a 32 quilos. E quando se falava de talento, se falava do salário de um trabalhador normal por 20 anos. Era o equivalente a 20 anos de salário. Pensa aí um salário mínimo, multiplica por 12, depois multiplica por 20. Eu sou de humanas, tá, gente? Eu não faço a menor ideia de quanto vai dar isso. Eu só sei que é muito dinheiro. Então, o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Era muito dinheiro. E ele deu esses talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ele deixa isso claro também aqui no verso 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Veja que ele analisou a capacidade de cada um e deu de maneira diferente. Só que quando ele volta, ele trata tanto o de 5 quanto o de 2 da mesma maneira. Ele vê que o que recebeu 5 conseguiu mais 5, vê o que recebeu 2, conseguiu mais 2, e ele trata esses 2 servos da mesma forma. Ele elogia os 2 com as mesmas palavras, e ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Então percebam que o Senhor estava esperando não tinha a ver com a quantidade, tinha a ver com o fato desses servos terem trabalhado de acordo com as capacidades que ele sabia que eles tinham. Ele reconheceu capacidades nesses servos, confiou a eles uma quantia e esperava que eles, de acordo com as suas capacidades, trabalhassem a seu favor. E quando ele volta, ele encontra não apenas o dinheiro que ele investiu, mas ele encontra o fruto do trabalho desses servos. Ele confiou a esses servos, de acordo com a sua capacidade, uma quantia, e quando ele volta, ele recebe o fruto do trabalho desses servos. No entanto, um dos servos não trabalhou. Porque ele não tinha capacidade? Não. Você pode chegar à conclusão de que ele tinha menos capacidade do que os outros. A parábola nos leva a pensar que aquele que recebeu 5 talentos tinha mais capacidade do que aquele que recebeu 2 talentos, que tinha mais capacidade do que aquele que recebeu 1 talento.
A parábola nos permite pensar dessa forma, porque diz que ele deu as quantias de acordo com as capacidades de cada um. Mas ele não esperou de ninguém nada além das suas capacidades. Então, o que recebeu 5 deu 5, foi elogiado. O que recebeu 2 acrescentou mais 2 e foi elogiado. Esse que recebeu 1, se tivesse acrescentado mais 1, teria sido elogiado da mesma forma. Então, o que o Senhor esperava desses servos é que eles, enquanto ele estivesse fora, que eles trabalhassem pelos seus interesses. Aqui, a parábola está usando uma questão econômica, mas nós sabemos que Jesus não está falando de dinheiro. Essa parábola tem a ver com a vinda do Filho do Homem. Essa parábola tem a ver com o que nós estaremos fazendo enquanto esperamos a vinda do Filho do Homem. Então não se prenda nos detalhes quando ele diz, você deveria ter colocado meu dinheiro com os banqueiros. Não se prenda nesses detalhes. O que Jesus está alertando os seus discípulos ao invés de ficarem preocupados quando eu vou voltar, se preocupem em cuidar dos meus interesses enquanto eu estiver fora. Trabalhem de acordo com os meus interesses. Os interesses desse senhor da parábola eram monetários. Ele tinha interesse em multiplicar o seu dinheiro. E os servos fiéis multiplicaram esse dinheiro. Qual é o interesse do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus disse para nós fazermos enquanto ele estivesse fora? Aí a gente volta para o texto que está nos perseguindo desde semana passada. Qual é? Mateus 28. Vamos lá em Mateus 28? Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, ressurreto, falando com seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o interesse do nosso Senhor. É isso que Ele espera que nós estejamos fazendo enquanto Ele está fora. É isso que Ele espera receber quando voltar. O que Jesus espera dos seus discípulos é que, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com os talentos que Ele nos deu, nós apresentemos fruto. Nós apresentemos o resultado de nosso trabalho. É isso que Ele está aguardando. Nós precisamos ser encontrados fazendo a vontade do nosso Senhor, lutando pelos seus interesses. E ao invés de estarmos preocupados em saber quando Jesus volta, assustados com rumores de guerra ou com qualquer outra situação, como foi o bug do milênio, nós deveríamos estar como Lutero. Lutero falou, olha, Jesus vai voltar amanhã, eu vou continuar capinando que eu estava capinando aqui. Porque Lutero estava com o coração tranquilo de que ele estava vivendo a vida de acordo com os interesses do seu mestre. Ele não precisava
se recompor, ele não precisava se refazer, ele não estava sendo encontrado vivendo uma vida totalmente fora daquilo que o seu mestre queria, então, já que ele vem amanhã, vou fazer a barba, vou cortar o cabelo, vou trocar de roupa e vou me encontrar com o meu mestre. Ele, não, se meu mestre me encontrar aqui agora, eu estou tranquilo, porque eu estou fazendo a vontade do meu mestre. Nós estamos fazendo a vontade do nosso mestre, porque o que Jesus está dizendo aqui é que talentos foram distribuídos. Ele reconhece que existem pessoas com capacidades diferentes. Eu olho para alguns homens e mulheres de Deus e falo, meu Deus, como eu estou longe, como eu tenho muito que aprender, muito que viver, muito que ser transformado ainda. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos me dado nenhum talento. Eu posso ser o homem que recebeu 1 talento. E eu estou olhando para os homens que receberam 5, para os homens que receberam 2. E fico impressionado porque eles receberam 5, receberam 2, porque eles tinham muitas capacidades. Eu tenho poucas capacidades. Deus me deu só 1. Mas o que eu estou fazendo com esse 1? Meu irmão e minha irmã, você recebeu talentos. Deus te deu talentos de acordo com a sua capacidade, não além da sua capacidade. De acordo com a sua capacidade, Deus te deu talentos. E esse chamado para fazer discípulos é um chamado para todos. Porque foi uma conversa que Jesus também teve com os seus discípulos. Da mesma forma que essas parábolas que nós estudamos, elas estão sendo ditas para os seus discípulos, em particular, o mandamento, a grande comissão também foi dada aos seus discípulos, em particular. Você é discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Cristo aqui? Levante sua mão. Então você recebeu talentos, de acordo com a sua capacidade. E o nosso Senhor está aguardando, quando chegar, que a gente diga, olha, o Senhor me deu 1 talento e está aqui mais 1 talento. Eu trabalhei aquele talento que o Senhor me deu. Eu usei aquele talento que o Senhor me deu. Porque o problema do outro servo é que o outro servo enterrou. Não tinham bancos naquela época, né? Então, se ele queria guardar 1 talento, ele não tinha muito o que fazer, ele enterrou. Quantos aqui nessa noite estão enterrando talentos que Deus deu para que você pudesse cuidar dos interesses dele? Nós fomos deixados aqui na terra com uma tarefa: ide por todas as nações. Ele nos deu uma tarefa e nos deu talentos para cumprirmos essa tarefa. Essa tarefa é de todos. Nós estamos cuidando dos interesses do nosso Senhor, ou nós estamos usando os nossos talentos para cuidar dos nossos interesses? Ou nós estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, buscando aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada? Percebam, meus irmãos, que em todas essas parábolas, com exceção da primeira, nós temos um Senhor e nós temos figuras subordinadas. Nós temos um Senhor e dois servos, um mau e um bom. Nós temos o noivo e 10 damas de honra, 5 prudentes e 5 imprudentes. Nós temos um outro Senhor e 3 servos, 2 que obedecem e 1 que não lida com os interesses do seu Senhor. Quando nós olhamos para essas parábolas e vemos, parece-nos que essas pessoas estão na mesma categoria. Nós temos a tendência de olhar para as parábolas e olhar para elas com os olhos já cristianizados, né? Nós somos cristãos, nós somos membros de igreja, nós olhamos para as parábolas e temos a tendência de achar que Jesus está aqui tratando servos como sendo cristãos, tratando as damas de honra como sendo cristãos. Mas percebam, ele trata todo mundo como servo, mas tem um bom e tem um mau. Ele trata todas elas como damas de honra, mas tem 5 prudentes e 5 imprudentes. O
que isso quer dizer? Estamos num contexto judaico, Jesus está falando como um mestre, e está apresentando as realidades daquela época. Então, nós não devemos achar que Jesus está falando de cristãos aqui. Ele está falando de pessoas que acreditam estar comprometidas com o seu mestre. Ou seja, os servos, tanto o bom quanto o mal, eles se enxergam como servos. Eles acreditam que são servos. Mas o servo bom é premiado pelo seu senhor e o servo mau é punido com severidade e lançado onde há choro e ranger de dentes. Porque ele não era realmente comprometido com o seu senhor. As virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Elas se identificavam como sendo comprometidas com aquele casamento, estavam comprometidas com o ritual do casamento. Mas 5, de fato, não estavam e ficaram de fora. A porta foi fechada para elas e o noivo disse: eu não conheço vocês. E na parábola dos talentos, um dos servos, embora também se enxergasse como servo, acreditasse que era servo, ele também foi lançado onde há choro e ranger de dentes. O que isso quer nos dizer? Não importa o quanto eu acredite que eu sou comprometido com Cristo. Nós cremos que a nossa salvação é pela graça e pela fé. E que é uma obra realizada por Deus. Mas quando Deus nos salva, eu disse isso no início, a graça que nos salva é a graça que nos santifica. Deus não nos livrou apenas da condenação do pecado. Quando a graça de Deus vem sobre nós, ela nos livra da condenação do pecado, mas também nos livra do domínio do pecado. E nos coloca num caminho de quem vai fazer a vontade de Deus. E como nós diferenciamos, então, quem é servo e quem não é? Como nós diferenciamos quem é dama de honra e quem não é? Pelo fruto. O servo mau foi lançado onde há choro e ranger de dentes, porque o seu comportamento demonstrou que ele não era um servo de verdade. Ele não estava comprometido com seu Senhor. Embora parecesse, embora externamente pudessem olhar para ele e entender que ele era um servo. Nós podemos estar aqui, meu irmão e minha irmã, vivendo como se fôssemos comprometidos com o Mestre, nos vestindo como quem é comprometido com o Mestre, usando linguagem de quem é comprometido com o Mestre. As pessoas de fora podem olhar para nós e achar que nós somos comprometidos com o Mestre. Mas o que vai dizer se nós somos realmente comprometidos com o Mestre ou não, é se nós estamos fazendo a vontade dEle. Se nós estamos cuidando dos seus interesses. É pelo fruto, é pela obediência. Nós não somos salvos por obras. A nossa obediência não é causa de nós sermos salvos. Mas ela precisa ser uma evidência da nossa salvação. A obediência não é causa, mas é prova. Se eu sou um servo de Deus, o meu comportamento precisa ser diferente. Como nós estamos esperando a volta do Filho do Homem? Nós estamos preocupados apenas com o quando? Ou nós estamos preocupados em como nós estamos esperando? E a pergunta final é: como você está usando os seus talentos? Como você está investindo
aquilo que Ele investiu em você, porque Ele espera algo de você. Amém? A ceia, meus irmãos, a mesa na qual nós vamos participar agora, ela é um memorial. Ela é um memorial até que Ele venha. Vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, a partir do verso 23. E os homens que vão nos ajudar podem vir. Eu já estou concluindo. E Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Mas aqui tem uma vírgula que diz, até que Ele venha. Nós estamos nos lembrando do que Ele fez. Nós estamos sendo lembrados da obra que Ele realizou em nosso favor. Nós estamos sendo lembrados da nova aliança que Ele fez conosco. Mas também estamos sendo lembrados do fato de que Ele vem. E embora nós não saibamos quando Ele vem, Ele espera algo de nós na sua volta. Não haja como quem acha que Ele vai demorar. Também não haja como quem acha que Ele está demorando. Use os seus talentos para fazer a vontade dEle. Porque o nosso desejo da volta de Cristo é uma dualidade. Nós no nosso coração dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque nós queremos que Ele venha logo. Para acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, com tudo que nos faz sofrer. Mas nós também sabemos que se Ele vier hoje, muitas pessoas que amamos ficarão de fora. Então o que fazemos enquanto esperamos? Trabalhamos para que essas pessoas não fiquem de fora. Usamos os nossos talentos para que quando o nosso Senhor voltar, nós possamos dizer, está aqui meu pai, está aqui minha mãe, está aqui meus filhos, está aqui meus irmãos, está aqui meus vizinhos, estão aqui meus colegas de trabalho. Os talentos que o Senhor me deu estão aqui. Trabalhe. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esses elementos, Senhor, que nos lembram da obra que foi realizada por nós, e não apenas por nós, mas por todo pecador que se arrepender. Todo pecador que se arrepender dos seus pecados e se render a Ti, será beneficiado por essa obra, porque não há limites para o sangue que foi vertido na cruz, e nele há provisão para os pecados do mundo inteiro. Então todo aquele que se render, todo aquele que se arrepender, terá os seus pecados perdoados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse memorial, obrigado por nos lembrar disso e podermos declarar mais uma vez a nossa dependência de Ti. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho. Que o Teu Espírito nos renove nessa noite e possamos nos comprometer verdadeiramente contigo, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.